Irmãos, e quando eu estava orando, buscando a Deus essa semana, uma palavra para compartilhar com os irmãos, Deus me falou muito sobre essa questão que nós vamos ministrar aqui hoje, sobre a ansiedade. Como nós somos ansiosos. Tem alguém aqui que é ansioso? Irmãos, todos nós, de uma maneira ou de outra, somos ansiosos. Mesmo que você veja uma pessoa assim tranquila, calma, você fala, o fulano não é ansioso, porque ele é tão tranquilo, tão calmo. Lá dentro, a ansiedade é lá de dentro. Você não sabe como está o coração daquela pessoa, você não sabe como está a mente daquela pessoa. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer trabalhar isso na nossa vida, para que nós possamos vencer a ansiedade. Eu busquei no dicionário a definição de ansiedade. Eu quero ler aqui com os irmãos. Ansiedade, desconforto físico e psíquico, excesso de agonia, aflição, desejo intenso e impetuoso, ausência de tranquilidade, que demonstra ou possui medo, condição emocional de sofrimento por algo que nem sabemos com certeza se irá acontecer. Põe a mão na sua cabeça. Pai, nessa noite, Senhor, toma a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, Senhor, aonde o inimigo vem lançando as suas mentiras, os seus enganos, querendo nos tirar da Tua presença e querendo roubar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso eu te peço aqui nessa manhã, Deus Todo-Poderoso, traga paz à nossa mente. Põe a mão no seu coração. Senhor, o nosso coração é uma terra fértil. Lança a tua semente e faz ela germinar e dar frutos, Senhor Deus. Porque nós sabemos que o inimigo, ele quer roubar essa semente, para que nós não vivamos aquilo que o Senhor tem como direção e como alvo para as nossas vidas. Por isso entregamos a nossa mente e o nosso coração nas tuas mãos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor João não está aqui essa manhã, porque na sexta-feira ele viajou para Filadélfia, para ir buscar a sua mamãe. A mamãe do pastor João está aqui e ele foi lá buscá-la. E também aproveitou a viagem, como ele sempre faz, e como sempre as pessoas também fazem com ele, aproveitaram que ele estava lá na Filadélfia para fazer um convite. Então ele está ministrando desde sábado, de manhã, de tarde, de noite, e hoje também, lá na igreja da Filadélfia, do pastor Paulo. Então, que o Senhor possa estar guardando a vida do pastor João ali naquele lugar e guarde a vinda dele também junto com a sua mãezinha. Amém? Esteja orando pelo nosso pastor. Irmãos, então, como nós lemos aqui, a ansiedade, ela traz toda essa questão que nós lemos aqui, de agonia, de desconforto físico, de ausência de tranquilidade. E interessante é que a ansiedade faz a gente sofrer antecipadamente. E aqui quem está falando é uma pessoa que tem autoridade para falar isso, porque, irmãos, que o Senhor tire de mim toda ansiedade. Porque eu quero confessar aqui para os irmãos esse pecado, eu sou ansioso. Mas eu não quero mais ser assim. E foi justamente por isso que Deus me deu essa palavra, eu tenho certeza, para poder tirar, para poder sarar de toda ansiedade, mas também para poder tocar na sua vida. Deus, nessa manhã aqui, Ele quer tirar toda a ansiedade que há em nós. Irmãos, e a ansiedade, porque a preocupação moderada, repita comigo, moderada. A preocupação moderada, ela é normal. Porque isso também significa responsabilidade. Responsabilidade com as coisas, com as contas que temos para pagar, responsabilidade com a nossa família, responsabilidade com o que temos que fazer, com o nosso trabalho, responsabilidade na obra de Deus. Então, às vezes, existe a preocupação no ser humano. Mas essa preocupação moderada, ela é normal e até sadia, porque ela deve existir. Agora, tudo que passa a ser exagero, algo que é exagerado, que não é moderado na nossa vida, e principalmente na questão da ansiedade, da preocupação, isso nos tira a paz, nos rouba a paz. E toda ansiedade nos torna pessoas desprovidos de inteligência. Ou seja, no popular, burros. Diga, ansiedade me torna burro. Sabe por quê? Porque todas as vezes que estamos ansiosos
preocupados demasiadamente com algo, a gente toma decisões erradas na nossa vida, sim ou não? Decisões precipitadas. Falamos as coisas precipitadamente, tomamos atitudes precipitadamente. E não colocamos somente a nossa vida em risco, mas também das pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes a gente deixa se levar até pela ansiedade do outro. O outro está com ansiedade para tomar qualquer decisão na sua vida, e às vezes a gente acaba entrando naquela ansiedade, tomamos decisões erradas junto com aquela pessoa, que depois nos leva ao arrependimento. E às vezes pode ser tarde. E às vezes pode não ter mais como voltar. Como diz o popular no Brasil, né? Enfiamos o pé na jaca. E aí já foi. Irmãos, precisamos totalmente estarmos dependentes do Senhor. Para que o Senhor, Ele é o único que pode tirar toda a ansiedade. E há um dom do Espírito. Diga, dom do Espírito. Há um dom do Espírito que se chama domínio próprio. Ô Senhor, como eu preciso de domínio próprio. Você precisa de domínio próprio? Domínio próprio, irmãos. Para na hora que vier esse sentimento de ansiedade, ao invés de nós tomarmos decisões erradas, ao invés de tomarmos decisões precipitadas, nós possamos ir para diante do Senhor e colocar diante dEle toda a nossa preocupação. E olha, irmãos, isso não é algo novo, não. Porque as pessoas dizem que a depressão é o mal do século, né? A ansiedade, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava falando sobre ela. Então não é algo novo, não. E se Jesus deu ênfase sobre a ansiedade, se Pedro falou sobre a ansiedade, se Paulo falou sobre a ansiedade, é porque é algo que tomava conta das pessoas naquela época. E Jesus, Ele viveu, nós não podemos esquecer isso, que Jesus viveu aqui na terra 100% homem. Diga, 100% homem. Jesus viveu 100% homem aqui na terra. Então Jesus, ele foi afligido pelas mesmas situações que eu e você somos. Ele passou por preocupações que eu e você passamos. Ele viu as pessoas aflitas por questões como eu e você vemos. Provavelmente dentro da sua própria casa, com a sua própria família. Ele deve ter observado algumas questões de ansiedade dentro da sua família, porque eram pobres. E naquela época o povo de Israel era escravizado por Roma. Imagina a ansiedade que esse povo vivia, esperando o Messias, esperando aquele que viria salvá-los e libertá-los daquela escravidão. E muitos de nós hoje nos fazemos escravos das situações. Corremos atrás de coisas que às vezes nem necessitamos, ou até que necessitamos, mas não colocamos diante da presença de Deus e vivemos uma ansiedade exageradíssima, que nos tira a paz, que nos faz adoecer, que machuca a nossa alma. Sim ou não? A ansiedade, irmãos, nos tira a paz. Como eu falei aqui, a ansiedade nos faz burros, porque tomamos decisões totalmente precipitadas, fora da vontade de Deus. Porque não paramos para ouvir a Deus. Queremos resolver as coisas da nossa maneira, do nosso modo, do nosso jeito. Sabe por quê? Porque paramos e pensamos assim: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não for atrás, ninguém vai fazer por mim. Eu quero te dizer que realmente, se você não fizer, se você não for atrás, ninguém, eu, a Cristiane, o Otávio, o Fabrício, a Fabiana, a Nilma, ninguém vai fazer. Mas o Senhor, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, como descansamos no Senhor, Ele faz. Quando deixamos de viver nas nossas possibilidades, naquilo que nós podemos resolver, aí é o momento que o Senhor age. Mas como é difícil esse descansar no Senhor, esse esperar no Senhor. Porque a gente acha que se nós estamos descansando no Senhor, e olha, não confunda descansar no Senhor com você ser uma pessoa que vive na inércia, não. Não é parasitismo que eu estou falando, não. Descansar no Senhor é guardar o coração e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Saber que o Senhor está no controle da nossa vida.
Saber que se Ele não puder resolver, quem sou eu para fazer alguma coisa? É reconhecer o Senhor como Deus Todo-Poderoso. É reconhecer que nós somos filhos. Porque é muito bonito quando a gente fala, eu sou filho de Deus. Mas e que tal nós começarmos a viver como se fôssemos filhos de Deus? Sabendo que Ele vai prover as coisas para a nossa vida. Irmãos, não há nada de errado em você correr atrás dos seus sonhos, em você lutar pelo que você quer. Nada, nada. O problema é o exagero. O problema é quando nós tornamos escravos daquilo que nós buscamos. O problema é esse. Quando nos tornamos escravos daquilo que buscamos. E olha, interessante, que nós vamos ler aqui Mateus 6, do verso 25 em diante, mas no verso 24, Jesus estava falando sobre os dois senhores. Sobre Deus e sobre as riquezas. Diga assim, mamon. Irmãos, ter dinheiro não é errado. Eu quero ter. Tem alguém aqui que não queira? Se não quiser, me procure no final e eu recebo o seu dinheiro. Não tem problema. Não é problema na questão de ter dinheiro, de ter boa casa, de ter um bom carro, de conquistar os meus sonhos, de fazer uma viagem. Não é isso que eu estou falando. Mas é quando nos tornamos escravos. Você está me entendendo? Escravos do dinheiro, escravos do trabalho. E aí rouba a nossa força, que nós deveríamos estar investindo no reino de Deus. A nossa força, o nosso amor, o nosso tempo, a nossa saúde, em prol do reino de Deus, nós estamos gastando, trabalhando, nos cansando. E a ansiedade nunca para. Porque se trabalhasse, a ansiedade fosse embora, eu ia agora dar essa direção para todo mundo. Vamos meter a cara no trabalho para a ansiedade ir embora. Mas parece que quanto mais buscamos, mais ansiosos ficamos. Porque o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Quer mais e mais. Estou falando algo errado aqui, irmãos? Irmãos, isso vem roubar a nossa paz. Isso vem fazer com que nos tornemos escravos das situações. E nós devemos ser escravos, na concepção da palavra de sermos escravos, de sermos totalmente do Senhor, dependentes do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Não é dinheiro, não é as coisas, não é o que eu quero, mas é quem é o meu Senhor. O que Ele pode fazer e quanto Ele pode suprir. Mas a ansiedade nos faz, sabe o que, irmãos? Nos faz cegos. Tira a nossa visão das coisas, a nossa visão do que é certo. Por isso que Jesus, quando começa, e eu quero ler com os irmãos aqui, do versículo 25, do capítulo 6 de Mateus, Jesus, ele fala para as pessoas observar. Observe. Ou seja, olhe. Porque às vezes estamos tão ansiosos que não conseguimos perceber as pequenas coisas, os pequenos detalhes que Deus faz na nossa vida. Amém? Vamos ler juntos? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque ela fala de uma maneira diferente, ela usa a palavra, não sejais ansioso. Mateus 6, do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Você acha que você vale mais do que as aves para Deus? Mais do que as flores? Irmãos, nós valemos o sangue do Cordeiro. Nós valemos a vida de Jesus. Jesus entregou, o Senhor Deus Todo-Poderoso entregou o seu Filho para ser morto na cruz, por mim e por você. E aqui o Senhor está falando, por que vocês estão tão preocupados com as coisas do dia a dia?
Se eu me preocupo, observe, se eu me preocupo com as aves, se eu me preocupo com as flores, eu não vou preocupar com você. Eu não vou preocupar com você que é tão valioso para mim, tão precioso. Você acha que não, irmãos? E olha o que continua dizendo aqui no verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode acrescentar alguns centímetros a mais no seu caminho ou na sua altura? A preocupação, a ansiedade, sabe o que ela faz conosco, irmãos? Ela nos torna o nosso tempo, torna a nossa saúde inútil. A inutilidade de buscarmos coisas que não vão realmente acrescentar na nossa vida. É isso que Jesus estava falando, é tão inútil essa preocupação, porque se você for viver preocupado, fosse mudar alguma coisa na sua vida, o próprio Jesus falaria, viveis preocupados, ansiosos, que tudo vai se resolver. Mas sabe o que ele diz? É inútil. É inútil, irmãos. Sabe por quê? Vai roubar a sua saúde. Vai roubar a sua paz. Vai roubar o seu tempo precioso com a sua família. Irmãos, quanto nós vemos isso? Principalmente essa questão da família. Quanto nós vemos o tempo sendo roubado e a nossa família ficando de lado. A nossa família, irmãos, depois do Senhor, é um bem mais precioso que nós temos. E às vezes nós damos tão pouco tempo, porque a correria é tanta, porque a busca é tanta, porque eu quero tanto. Você está me entendendo? Me entenda, eu não estou querendo dizer que você não deva buscar. Já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Mas que você deve descansar no Senhor. Porque senão vai fazer besteira. Porque senão vai tomar atitudes erradas. Porque senão vai se arrepender depois de ter tomado algumas atitudes e ter falado algumas coisas que não deveria ter falado. Quantas vezes eu já tomei atitudes erradas na minha vida e falei coisas precipitadas por causa da ansiedade. Irmãos, como eu sou ansioso com questão de horário. Está aqui minha esposa, ela sabe disso. Se você falar para mim é 7, é 7. Não é 7:1. Pode ser até 6:59, mas 7:1 não é. Eu sou ansioso, posso até acontecer de errar alguma vez em relação a isso, porque aconteceu alguma coisa. Você pode ter certeza disso. Mas, irmãos, isso não pode tirar a minha paz. Isso não pode me fazer pecar contra os irmãos. Não pode. Porque eu já pequei, estou confessando aqui para os irmãos. Por que o fulano de tal, mas só chega atrasado? Esse sujeitinho, tal. Pecando contra o irmão. Ao invés de estar orando, Senhor, transforma o coração dele. Ou transforma o meu, Senhor. Tira essa ansiedade, porque a ansiedade, irmãos, faz tão mal para a gente. Eu tenho certeza que você está passando tanta coisa pela sua cabeça agora, que você fez por causa da ansiedade. Ansiedade porque tem que pagar uma conta. Ansiedade porque fez uma dívida. Ansiedade porque isso. Ansiedade por causa daquilo. A gente sofre com antecedência. Você já sofreu por antecedência? Uma coisa que você... Irmãos, a Bíblia fala que a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Glória a Deus, todos aqui vão estar. Mas a gente não... Você sabe, se você... Quando é o seu dia de partir dessa aqui, eu não vou falar para melhor ou para pior, porque eu não sei. Você sabe quando você vai morrer? E aí a gente já está sofrendo antecipadamente, não sabe nem se vai estar vivo para passar por aquilo. Mas já começa a sofrer hoje. Dia 25 de agosto tem não sei o que para fazer, meu Deus, e já começa a ficar ansioso, e já começa a ficar louco, coloca as pessoas que estão ao seu redor louco, não sabe nem se vai estar participando daquela situação. A gente sofre com antecedência, irmãos, é assim. Irmãos, eu estava ontem, depois que fui deitar, e a minha cabeça ficou assim, né? Pensando na palavra de hoje, no culto de hoje, e como que ia ser, como que não ia ser, o que ia fazer, o que ia falar. E aí eu falei, meu Deus, olha só. Ansiedade. Vou falar sobre isso amanhã e olha eu aqui ansioso. Nem sei se eu vou estar vivo para poder pregar essa palavra. Está amarrado, em nome de Jesus, estou aqui vivo.
Mas, irmão, você está me entendendo o que eu quero dizer? A gente não sabe do amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer e já está sofrendo antecipadamente. Olha, eu quero te falar, descanse no Senhor. Não estou querendo dizer que é para você ser irresponsável com as coisas que você tem que fazer, não. Quero ver, se eu não for trabalhar, quero ver quem vai pagar minhas contas. Não é isso que eu estou falando, não. Eu sei que tem que trabalhar. Mas não viva ansioso por isso. Há coisas mais preciosas. Há coisas mais preciosas, que é o Senhor e a sua família. Não gaste seu tempo, não perca a sua saúde com coisas que você não sabe nem o que vai acontecer. Nem se você vai estar lá quando aquilo acontecer. Ô Jesus, fala comigo. Fala. Porque, irmãos, isso tira tanto a nossa paz. Isso faz a gente errar tanto. Isso faz a gente julgar tanto as pessoas e a nós mesmos. A ansiedade faz até a gente achar que Deus quer de nós além daquilo que realmente Ele quer. Às vezes a gente fica tão ansioso. Porque, olha, não se engane. Não se engane. Fazer a obra de Deus é muito além do que fazer algo dentro do prédio. Fazer a obra de Deus é o nosso dia a dia. Fazer a obra de Deus é você pregar o Evangelho a quem precisa ouvir a palavra. Fazer a obra de Deus é ser o testemunho. Fazer a obra de Deus é lá dentro da sua casa. Fazer a obra de Deus é exercer a sua fé. Porque às vezes a gente pensa que fazer a obra de Deus é só estar aqui dentro do prédio e fazer alguma coisa. Isso também é. Mas não é só isso. E às vezes eu já dei esse testemunho aqui, mas quero falar de novo. Eu vi um pastor, amigo meu, perder a sua família, a esposa separar, porque ele vivia dia e noite fazendo a obra, envolvido na obra, e esquecia do principal, da célula principal, que era a sua casa, a sua família. E aí perdeu a família. E aí ele só foi cair na real depois que tinha perdido. Então cuidado com o que você está fazendo. Às vezes a gente exige de nós mesmos, além daquilo que o Senhor realmente quer. Ao invés de parar, eu falei isso aqui na vigília, na sexta-feira, e saber qual a expectativa que Deus tem a meu respeito. Deus, qual é a expectativa que o Senhor tem a meu respeito? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu já vi gente fazendo tanta coisa na obra de Deus, até pareciam listas, mas não era o que Deus tinha mandado fazer. E aí, irmãos, não funciona, não vai para frente. Porque não foi o que Deus te mandou fazer. Então para, irmãos, para. Deixa a ansiedade de lado, para diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual o seu chamado, a sua direção para a minha vida? É servir os meus irmãos? É cantar na igreja? É tocar um instrumento? Sei lá. Sei lá. O que o Senhor tem para você? Na sua vida pessoal, lá dentro da sua casa. Você já parou para perguntar o que Deus quer de você ali dentro? Como que Deus quer que você age ali dentro? Ah, pastor, não tem tempo para isso não. Ansiedade. Que a gente encontra tempo para tantas outras coisas, menos para ouvir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Tanta coisa, a gente acha tempo para tudo. Acha ou não acha? Quando algo é prioridade na nossa vida, a gente quer fazer, a gente acha tempo. E por que para vencer algo? E isso faz bem para a gente, não é para Deus não, irmãos. Porque eu quero te falar que Deus não é ansioso não. A ansiedade, ela não vem de Deus. Não imagina que Deus está ali. Poxa, oh, meu Deus, e a Joyce? Oh, Senhor, e a Grace? Quando ela, meu Senhor não, porque ele não tem o Senhor, é ele, né? Que a Grace? Por que a Grace não faz isso? O que eu faço com a Grace? Por que a Joyce? Não, irmãos, isso somos nós. Nós é que vivemos ansiosos com o que vai acontecer, da maneira que vai ser, que jeito que vai ser. Deus está tranquilo. Deus está tranquilo. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. Eu não sei você, mas eu preciso. Eu preciso. Para poder entender, para poder compreender o que Deus quer que eu faça. Para que eu não viva uma coisa exagerada, buscando algo que eu acho que é, que eu penso que é, porque tem na minha cabeça. Não, porque Deus falou comigo. Porque eu ouvi a Deus, aí eu tomei a atitude.
você vai ver como é diferente. Quando você ouve a Deus e toma a atitude que Deus quer que você tome. É muito diferente. É muito diferente. Nós recebemos uma paz dentro de nós, para poder fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Irmãos, não perca a sua saúde, não perca a sua vida, por causa de ansiedade, por causa de correria, preocupação, que você nem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Não sabe, irmãos, não sabe. Amém, igreja? E nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus nas coisas pequenas. Vamos lá para o versículo 28 e 29. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão foi o rei mais rico e sábio da terra, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Irmãos, se Deus criou os animais, vai lá para Gênesis que você vai confirmar o que eu estou falando. Deus criou os animais, as aves, as plantas, para a nossa glória, para a glória do homem. Sabia disso? E nós, homens, mulheres, fomos criados para a glória de Deus. Deus criou os animais, as plantas, para nós nos desfrutarmos deles. E a gente, tão ansioso que é a nossa vida, a gente não consegue observar as coisas mais simples. O canto de um pássaro, uma flor. Eu não consigo observar. Minha esposa às vezes fala assim, olha que bonito esse canto de pássaro. Eu falo, eu não estou nem ouvindo. Olha que linda essa flor. Eu falo, se ela não tivesse mostrado, eu não tinha nem visto. Sabe por quê? Está tão ansioso, as coisas, a gente não consegue perceber as mínimas coisas, os detalhes que Deus preparou para nós. Porque Deus fez isso para nós, irmãos. Irmãos, Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da sua vida, da sua família, irmãos, nas coisas mais simples. E às vezes nós não conseguimos enxergar, não conseguimos perceber isso. E sabe outra coisa que a ansiedade faz de nós? Incrédulos. A ansiedade rouba a fé que Deus colocou dentro de nós. A fé que o Senhor colocou dentro de nós, quando nos tornamos ansiosos, o diabo vem e consegue roubar, jogando ansiedade, lançando ansiedade em nós. Às vezes nem o diabo também. Às vezes de tanta ansiedade a gente culpa até o diabo e a culpa é nossa mesmo. Nós mesmos estamos correndo, fazendo, pensando, querendo, investindo tempo, gastando tempo, correndo atrás. E aí perdemos a fé. Perdemos a fé. Vê aí no versículo 30 o que Jesus disse. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Nos tornamos incrédulos quando somos ansiosos, porque a gente não consegue crer que Deus vai fazer. Porque começamos a querer fazer na nossa possibilidade, esquecemos das possibilidades de Deus, que são infinitas, e Deus age no impossível. E aí a gente está olhando para a nossa possibilidade, para aquilo que eu estou vendo, para aquilo que eu estou tocando. Está aqui minha conta para pagar. Eu não estou vendo o dinheiro, estou vendo só a conta. E aí, se eu não for atrás, eu estou dando essas coisas simples, irmãos, porque são coisas que às vezes tiram a nossa paz mesmo, são contas para pagar. Mas aí a gente começa a ficar incrédulo que Deus não pode prover. Porque só pode prover se eu fizer. Só se for na força do meu braço, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Irmãos, o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jeová Jirê. Ele vai prover para você. E Ele vai prover, principalmente, um escape da ansiedade. Que Deus venha prover para cada um de nós aqui, nessa manhã hoje, um escape para podermos ser livres de toda ansiedade. Ansiedade que nos faz perder a saúde. Que nos faz ficar angustiados. Que nos faz ficar aflitos. Você acha que Deus quer que nós vivamos assim, irmãos? Olha para você ver, Jesus começa falando no verso 24 dos dois senhores.
Porque as pessoas estavam naquela correria doida, por causa de ter as coisas, por causa de comprar as coisas, por causa de pagar as coisas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, e não paravam para escutar Jesus. Por isso que antes dele começar a falar sobre isso aqui, ele falou, o que é isso? As pessoas estão numa correria. Por que você acha que Jesus ia falar sobre isso? É porque viu que as pessoas estavam angustiadas, agoniadas, aflitas. Ele percebia isso nos olhos dela. Como nós olhamos uns para os outros e percebemos. E aí ele fala, gente, não precisa disso. E aí, raramente você vê alguém ansioso para fazer a obra de Deus. Raramente. Você vê alguém ansioso para ir para um campo missionário, para investir em missionários, para pregar o evangelho ali na rua, que vê uma pessoa que precisa de ouvir a palavra. Raramente você fala, a gente ainda fala assim, Senhor, põe a tua mão sobre ele. Envia, Senhor, alguém para falar de Jesus para ele. Quando nós deveríamos ir e falar. Você já fez isso? De passar assim, ter um mendigo assim? Às vezes uma pessoa que está bêbada na rua, você fala, Senhor, envia uma pessoa para pregar o evangelho para ele. Por que não vai lá e não fala? Por que não vai lá e fala, Jesus te ama e Ele quer tirar você dessa situação? Você está me entendendo, irmãos? Coisas simples. São coisas simples. Deus age nas coisas simples. Nós é que complicamos as coisas. Diga assim, eu é que complico. E o pior, irmãos, nós começamos a nos tornar como os pagãos. Vamos ler o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32. Porque os gentios, diga assim, os gentios. Gentios eram as pessoas, os povos que não eram povos de Deus, que não conheciam o Senhor. Por isso que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, porque ele foi pregar nas cidades, nas nações onde não conheciam o Deus verdadeiro, onde não conheciam o Senhor. Olha só com que o Jesus nos compara. E isso Jesus não estava falando, irmãos, para a multidão, não. Ele estava falando para os discípulos. Essa passagem aqui, de Mateus 6, ela faz parte de Mateus 5 a Mateus 7, do Sermão do Monte. Quando Jesus começa a falar para as pessoas, para os discípulos, como eles deveriam viver, como eles deveriam jejuar, como eles deveriam orar, como eles deveriam entregar suas ofertas, como eles deveriam se portar diante das pessoas. Era para os discípulos. Fala, eu sou discípulo. Então tá bom, sei que falou. Você não precisa de repetir tudo que eu falo, se você achar que não é. Mas nós somos discípulos do Senhor. E é para nós essa palavra. E aí Jesus comparou os discípulos aos povos que não conheciam o Senhor. A pagãos, a gentios. Porque a ansiedade rouba a nossa fé, a nossa dependência do Senhor. E aí nós começamos a pensar de maneira que podemos resolver. Fazemos às vezes do dinheiro o nosso Deus. Fazemos talvez do trabalho o nosso Deus. Fazemos de nós o nosso Deus. E deixamos o Deus verdadeiro de lado. Ah, mas comigo isso não acontece não. Irmãos, se a gente não vigiar, acontece todo o tempo. A gente começa a colocar coisas como alvo na nossa vida e deixamos o Senhor de lado. E quando nós colocamos coisas, situações como alvo, nós estamos tirando o Senhor do centro. Porque Jesus Cristo é o nosso alvo. Ele é o centro. Quando colocamos qualquer coisa nesse lugar que venha ocupar a nossa mente, porque a ansiedade faz com que as preocupações, as situações ocupem a nossa mente. E aí deixamos de buscar o socorro no Senhor. E passamos a buscar em qualquer outra coisa. E aí nos tornamos pagãos. Diga misericórdia. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Algumas coisas vos serão acrescentadas, isso? Poucas coisas vão ser acrescentadas. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que diz isso. Buscar em primeiro lugar. Sabe o que é buscar em primeiro lugar? É fazer a vontade de Deus. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus,
Eu estou dizendo para Deus, Senhor, para mim o que vale primeiro, o que vale acima de qualquer coisa, é o Senhor. Senhor, eu quero investir o meu tempo, eu quero investir a minha vida em fazer com que o seu reino se expanda, com que o seu reino cresça. Irmãos, expandir o reino não é um trabalho que é árduo de nós suarmos a camisa, não. É árduo porque é a palavra de Deus, é a obra de Deus. Mas é algo que nós descansamos no Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos aquele que lançamos a semente. Quem traz o crescimento é o Espírito Santo de Deus. O trabalho maior quem vai fazer é o Senhor. Eu e você precisamos nos dispor. Descansar no Senhor. Irmãos, como nós precisamos descansar no Senhor. Como eu vou conversar com os irmãos, como eu sinto isso nos irmãos. Eu percebo às vezes a angústia. Às vezes não precisa nem falar da situação, a gente percebe de conversar. O Senhor não quer que nós vivamos assim não, irmãos. Eu não quero ver você assim. Eu não quero ver você perder sua saúde. Eu não quero ver você perder sua paz. Eu não quero ver você perder sua família. Sabe, eu quero o melhor para a sua vida. A Bíblia diz que se nós que somos maus queremos isso, imagina Deus, irmãos, o que Deus tem preparado e o que Ele quer para a sua vida. Então, irmãos, que o Senhor hoje nos ajude, em nome de Jesus, a tomarmos uma posição diante dEle, de sermos libertos de toda ansiedade. A preocupação, irmãos, sem exagero, moderada, ela é normal, ela deve existir. Porque isso é responsabilidade com as coisas que temos que fazer. Mas o exagero, a ansiedade exagerada, ela nos tira a paz, ela nos tira a saúde, ela nos tira o Senhor. Ela nos tira o Senhor. Porque foi isso que Jesus estava dizendo. Vocês estão perdendo o Senhor. Vocês estão perdendo a presença de Deus. Vocês estão perdendo a minha presença, que estou aqui como filho de Deus, junto com vocês, dando coisas tão preciosas para vocês alimentarem. Vocês estão preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, com como que vai pagar, onde que você vai morar. Não. Preocupa de me buscar. De me buscar em primeiro lugar. De ter o meu conforto. De ter o meu alívio. De ter o meu refrigério. Era isso que Jesus estava dizendo para esse povo, irmãos. É isso que o Senhor está dizendo para nós aqui nessa manhã. Descansar nele. Depender dele, buscar ele. Amém, queridos? Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar, o Jimmy vai colocar no telão para nós. Filipenses 4, do verso 5 ao 7. Aqui é o apóstolo Paulo, falando com os irmãos da cidade de Filipos. Estava dando instrução à igreja. E olha o que Paulo fala. Sabe por que Paulo estava falando isso? Pelo mesmo motivo que Jesus estava falando para os discípulos. Porque percebeu o que estava acontecendo no meio do povo. A aflição, a correria, o desespero. E olha o que Paulo fala. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Verso 6. Não andeis por coisa alguma. Antes, em tudo, em algumas coisas, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Paulo já havia entendido isso. Olha, se eu estou precisando de algo, eu vou fazer Deus conhecer o que eu preciso. Está me entendendo, irmãos? Fazer com que sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Ser grato. Nós precisamos ser gratos a Deus. Sabe, irmãos, Deus tem trazido livramento todos os dias nas nossas vidas. Coisas que nós às vezes nem percebemos. Situações que às vezes a gente nem sabe o que aconteceu. Deus trouxe livramento. Deus traz livramento de pessoas que estão perto de nós, sabia disso? Deus remove pessoas e a gente às vezes nem sabe por quê. Livramento de Deus. Às vezes é tão doído, tão dolorido quando alguma coisa acontece, alguma pessoa sai de perto da gente, Deus está livrando. Situações no seu trabalho, Deus te livra todos os dias. Livramento, irmãos. Sabe, nós precisamos começar a enxergar, a crer que o Senhor está agindo nas pequenas coisas, nos detalhes pequenos da nossa vida.
Porque a ansiedade nos faz afastar de Deus. Nos faz afastar de Deus, a buscar em todos os outros lugares, menos no Senhor. O Senhor é o último recurso. Agora eu já tentei de tudo, não deu certo, eu vou ver se o Senhor agora faz por mim. Não, irmãos, Ele tem que ser o primeiro. Fazer conhecido diante do Senhor os vossos pedidos, com ações de graça, dar louvor a Deus. O negócio está caindo para todo lado, está caindo, chovendo canivete. Eu estou dando graça, sabe por quê? Porque eu creio que o Senhor vai reverter essa situação. Porque se nós começarmos a aceitar aquela situação ruim que está no momento da nossa vida, aquele turbilhão, aquela aflição, e a gente achar que aquilo é normal, e começar a aceitar, irmãos, nós vamos experimentar do melhor que Deus tem para cada um de nós. Porque a ansiedade faz a gente conformar com as coisas, com a situação. Ah, não tem jeito mesmo, já tentei de tudo, já fiz de tudo, é assim mesmo. Não é assim. Não é, em nome de Jesus. Não se conforme com as aflições, com as tribulações na sua vida. Não é assim. Muitas vezes entramos na tribulação, entramos em situações por conta própria mesmo. Mas Deus não quer que nós vivamos assim, irmãos. Deus quer nos tirar desse lugar. Amém, igreja? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz, nós precisamos desse shalom de Deus sobre nós. Quando nós fazemos conhecidas as nossas necessidades, as nossas petições diante de Deus, que é o único que pode resolver, Ele derrama paz sobre a nossa vida. E a gente precisa experimentar essa paz. Estamos experimentando um monte de coisa, mas precisamos experimentar essa paz, que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Que guarda a nossa mente e guarda o nosso coração contra as ciladas e contra as setas malignas. Amém, igreja? Jimmy, põe para mim em 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, verso 7. Aqui é Pedro falando também para a igreja. Lançando sobre ele quem? Diga, Jesus. Você lembra de uma passagem que Jesus fala, lançai sobre mim o seu fardo que é pesado, e tomai o meu, que é leve, o meu jugo. Lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, é diante dele que nós vamos lançar aqui nessa manhã, do Senhor. Lançar diante dele toda a vossa ansiedade, porque ele tem... Irmãos, Pedro estava lá na hora que Jesus estava falando sobre a ansiedade. Paulo não estava, mas aprendeu, como nós lemos em Filipenses. Pedro estava lá, e ele aprendeu isso, e com certeza, pelas características de Pedro, ele era um desses ansiosos. Certeza absoluta. Se tem um discípulo de Jesus que eu olho para mim e me vejo muito nele, é o Pedro. Muito. Mas em nome de Jesus, essa ansiedade hoje vai cair por terra. Porque a Bíblia diz que nós temos que lançar sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Não é você que cuida de você não, irmãos. Não é você que cuida da sua casa, não, dos seus filhos, não. É o Senhor. Porque se o Senhor não te der força para trabalhar, para conquistar, eu quero te falar que não acontece nada. É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que tem cuidado da nossa família, da nossa vida. É Ele. Você pode ficar de pé? Pai, em nome de Jesus, Pai. Quebra mesmo em nós toda ansiedade. Irmãos, eu vou orar aqui, mas eu quero que você faça a sua oração. Você conhece o quanto você é ansioso. Você conhece mais do que qualquer um aquilo que te tira a paz, aquilo que tem feito você perder sua saúde. Você conhece. Entrega ao Senhor. Irmãos, mas entrega mesmo. Entrega nas mãos dEle. Fala, Senhor, está aqui, ó. Eu estou lançando sobre o Senhor, como a tua palavra diz. Declara a palavra. A melhor maneira da gente orar a Deus é declarando a palavra, porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Então eu declaro a palavra. Senhor, está aqui, o Senhor falou.
que eu tenho que lançar a minha ansiedade. Minha não é sua mais. Não é sua. Porque o que é nosso a gente quer de volta depois, a gente quer pegar de volta. Então lança toda a ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém, igreja? Amém? Então faça a sua oração agora diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, Pai. Eu quero te pedir perdão porque muitas vezes, Senhor, eu andei ansioso, Pai. Eu andei preocupado com a minha situação, com o que fazer, com o que deixar de fazer, e não busquei no Senhor, Pai. E muitas vezes eu me arrependi, e pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor transformou aquilo que era maldição em bênção. Mas eu não quero, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero lançar sobre Ti, Senhor, toda a ansiedade que há em mim. Toda a ansiedade que está em mim, Pai, toda a preocupação exagerada, eu quero lançar na Tua presença. Eu quero aprender a descansar no Senhor. Eu quero descansar em Ti, Senhor. Eu te peço perdão, Pai, aqui nessa manhã. Te peço perdão pela minha vida. Te peço perdão pela vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda a ansiedade. Queremos lançar diante do Senhor toda a preocupação exagerada. Senhor, que haja em nós a preocupação normal de responsabilidade daquilo que temos que fazer, mas nada exagerado, nada que venha nos tirar a saúde, nada que venha nos roubar a nossa paz, nada que venha nos tirar da Tua presença, nada que venha fazer com que coloquemos outras coisas em Teu lugar, Senhor. Nós queremos buscar ao Senhor, nós queremos que o Senhor seja aquele que vai prover todas as coisas na nossa vida. Nos ensina, Senhor Deus. Nos ensina, Pai. Deus, o Teu Espírito Santo, Ele nos dá os dons espirituais. Nos dê domínio próprio, Pai. Nos dê domínio próprio para vencermos, Pai. Para tomarmos uma posição de vencedores ante a ansiedade. Porque a ansiedade, Deus, pode fazer com que as pessoas também fiquem tão ansiosas, que leva à depressão, que leva à morte, que leva ao desespero, que leva à angústia, que leva a dores, Pai. Nós não queremos isso, não aceitamos isso na nossa vida. A Bíblia diz, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor Jesus na cruz do Calvário levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor, Deus, tomou toda a angústia, tomou toda a ansiedade sobre si, para que eu e os meus irmãos fôssemos livres desse sentimento. E nós hoje entregamos diante do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Diga amém. E aplauda o Senhor em nome de Jesus.